Bom, então agora nós vamos para falar um pouquinho da taxa de polícia. É o segundo fato gerador da taxa. Você pode, por gentileza, você que está aí perto da portinha, você pode falar para o pessoal dar uma olhadinha no ar, que eu espero um pouquinho? Então vamos tomar um copinho d'água aqui. O controle está aqui? Ah, está aqui o controle? Peraí, vem cá. Ah, por isso, ó, já sei o que é. Poxa, brincadeira. A culpa foi minha. Tem que ligar? Onde é que está ele? Ah, está ali. Ligou aí? Coloca quanto aqui? 23, cara? Deixa melhorar um pouquinho, né? Valeu, obrigado. Desculpa aí. Agora eu vou tomar. Vamos lá. Então agora a taxa de polícia, vamos lá. Deixa eu voltar na página. Bom, precisa voltar, né? Nós já lemos aí, na página 17, o fato gerador da taxa de polícia. Só para a gente possa visualizar o nosso esqueminha. Ficou frio aí? Tá. Oi. Oi, ele vai chegar lá. Chega lá, tá? Obrigado. Taxa de polícia, as características que a gente fala no finalzinho, tá? Taxa de polícia. Vamos dar uma lidinha no artigo 77 do Código de novo, ou no esqueminha da página 17. O fato gerador da taxa de polícia é a utilização... desculpa aí, só voltar um detalhezinho. Olha só, quando a gente falou da taxa de serviço, eu disse que o fato gerador era a utilização efetiva ou potencial do serviço público, não é isso? Aí vamos supor que eu publico uma lei municipal, e eu crio a taxa de coleta de lixo domiciliar urbano. Nessa lei do município, qual o fato gerador que ele pode usar? Tanto a utilização efetiva quanto a utilização potencial. Pode usar as duas? Pode. Agora, olha outro exemplo. Eu sou União, publico uma lei da União, e cria a taxa judiciária. Eu posso usar esses dois fatos geradores? Poder eu posso. Ué, a norma geral não permite tudo? Permite. Mas se eu quiser não usar os dois fatos geradores autorizados na norma geral, é que eu estou lendo o código, né? Norma geral. Se eu quiser utilizar somente a utilização efetiva e não quiser cobrar taxa judiciária pela utilização potencial, só vai pagar taxa judiciária quem ajuizar a ação na justiça. Só quem usar o serviço em caráter efetivo. É o que acontece na prática? Qual a moral da história? A moral da história é, quando uma lei cria uma taxa, ou quando uma lei cria qualquer tributo, não é só taxa, é qualquer tributo. A lei, ao definir o fato gerador, vai ter que procurar definir o fato gerador dentro daquilo que está autorizado na norma geral. Qual é a norma geral aqui? Código Tributário Nacional. Pode a lei definir o fato gerador usando a norma geral de forma completa e ampla? Sim. Mas pode a lei definir o fato gerador usando a norma geral em caráter restrito? Colocar-se só a utilização efetiva? Pode a lei fazer isso? Pode. Basta que a lei não contraria a norma geral. Mas se ela vai se utilizar da norma geral em caráter amplo ou restrito, isso é um critério da lei que cria o tributo. Moral da história. Nada impede que quando uma entidade for criar o seu tributo, seja União, seja Estado, seja município, ao publicar a lei e definir o fato gerador do tributo,
que aquela entidade se utilize da norma geral em caráter total ou em caráter parcial. Nada impede. Então, ratificando aí, lei que cria taxa de serviço e diz na lei que só paga aquela taxa quem usar o serviço em caráter efetivo. Essa lei é válida ou é inválida? Válida, porque ela não contrariou a norma geral. Prova fiscal da Previdência, SESC-PNB, 1998. Essa foi a pergunta. Gabarito, verdadeiro. Bom. Alguém não entendeu? Vou seguir. Taxa de polícia, fato gerador, exercício regular do poder de polícia. Para começar, núcleo, poder de polícia. Nunca caiu na prova de tributário a seguinte pergunta: o que é poder de polícia? Por quê? Que se aulinha de administrativo. Poder de polícia aqui é poder de polícia judiciária ou é poder de polícia administrativa? Administrativa. E o que é poder de polícia administrativa? Artigo 78 do Código. Você tem 1 minuto para ler na página 20. Eu vou ler na página 20 o que é poder de polícia administrativa. Vai, mata a curiosidade. E eu vou fazer um comentário. Então, diz assim: é qualquer atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, vou resumir o resto, vai simplesmente adequar a atividade do particular aos interesses da coletividade. Com relação a assuntos variados, como higiene, segurança aí, a segurança das máquinas, ordem, costume, não é segurança pública não, tá? Ordem, costumes. Dá um exemplo, bom. Exemplo aqui, ó. Taxa de inspeção sanitária, para verificar o cumprimento das normas de vigilância sanitária. Outro exemplo, taxa de alvará, taxa de publicidade, taxa de obras em logradouros públicos, taxa de fiscalização. Eu não preciso decorar. É taxa de fiscalização, taxa de polícia. Sinônimo. Então, para começar, essa definição do artigo 78, ela é preciosa lá para o direito administrativo, que é poder de polícia administrativo. Na minha prova, esse é o núcleo. Taxa de polícia, porque o núcleo é exercício do poder de polícia. Pergunta simples de prova. Se o poder público está fiscalizando a atividade do particular, isso enseja, possibilita a cobrança da taxa de polícia? Sim. Possibilita, obriga? Não, porque a criação do tributo é uma faculdade do legislador, não é? Lembra, o exercício da competência é facultativo. Eu tenho competência para criar um tributo. Vou aprender isso depois. Não aprendi ainda não, tá? Eu tenho competência para criar um tributo. Se eu vou publicar a lei criando ou não, é um problema meu. Eu, titular da competência. Depois a gente melhora isso. Vamos falar um pouquinho da lei de responsabilidade fiscal. Mas o exercício do poder de polícia autoriza que a União, Estado, DF, município publiquem uma lei e criem tributo. Qual tributo? Imposto ou taxa? Taxa. Taxa de serviço de polícia? De polícia. Agora, o que cai na minha prova é isso aqui. O que é exercício regular? Artigo 78, parágrafo único. Antes de mais nada, eu tinha lido com você que a taxa de polícia era pelo exercício do poder de polícia e o Código Tributário acrescentou a expressão regular. E o que significa exercício regular? Vamos ler junto o artigo 78, parágrafo único, final da página 20. Final da página 20. E eu vou sublinhar o itemzinho aí no início e vou fazer uma colinha para a prova. Vamos ler junto, ó. Considera-se regular. Focaliza aqui, focaliza a gente. Para a gente conversar olhando. O pessoal está me vendo? Oi? O pessoal está me vendo? Estou olhando para o quadro.
Nobody. Tudo bem? Focaliza aqui, professor. Obrigado. Obrigado. Senão o pessoal não me vê a aula inteira, né? Acaba a aula, ele nem sabe que eu estou aqui. Vamos lá. Artigo 78, parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando exercido pelo órgão competente, sublinha, órgão competente. Puxa uma setinha na margem, escreve assim, órgão competente igual a órgão estruturado. Igual a estruturado. Continua colocando assim, igual a órgão em efetivo funcionamento. Órgão competente é igual a órgão estruturado. Igual a órgão em efetivo funcionamento. E aí, você colocou assim, órgão estruturado, órgão em efetivo funcionamento. E aí você vai dizer assim, regular então é igual a exercício efetivo. A expressão exercício regular significa que existe órgão estruturado em efetivo funcionamento. Não lê o resto agora não. Olha só como caiu na provinha de fiscal da Previdência, também pela CESP-NB, há bastante tempo atrás. O município ABC da Vida estava implementando e estruturando o órgão de vigilância sanitária. Isso quer dizer, o órgão ainda não estava estruturado. Não havia ainda órgão em efetivo funcionamento. E a pergunta veio assim, poderá o município cobrar taxa de polícia, taxa de vigilância sanitária, inspeção sanitária, uma vez que já existe exercício potencial do poder de polícia? Peraí. Estou usando a expressão exercício efetivo e exercício potencial para o poder de polícia. Não tem nada a ver com aquela aula anterior. Dá uma paradinha, ó. Há um minuto atrás, eu estava falando de taxa de serviço. E quando eu falei para você de taxa de serviço, eu falei assim, ó. Fato gerador da taxa de serviço é a utilização efetiva do serviço ou potencial. Utilização efetiva é usufruir o serviço. Utilização potencial é ter o serviço à minha disposição. Esquece isso agora. Agora eu estou falando de taxa de polícia, é outra coisa. E olha a palavra aqui, a palavra é a mesma, mas a conotação é outra. O que é exercício efetivo do poder de polícia? Efetivo é igual a órgão e estruturado. Exercício efetivo é igual a órgão em efetivo funcionamento. Exercício efetivo é igual a exercício regular. Para ter taxa de polícia, tem que haver exercício regular do poder de polícia. Cá na prova também tem que haver exercício efetivo do poder de polícia. Se o órgão de fiscalização está em fase de estruturação, ele não está estruturado. Se ele está em fase de estruturação, ele ainda não está em efetivo funcionamento. E se ele não está em efetivo funcionamento, o exercício se diz o quê? Potencial. Exercício potencial é igual a órgão não estruturado. Órgão que não está em efetivo funcionamento. Está em fase de estruturação. Em fase de estruturação. Então a pergunta foi assim. O município estava estruturando o órgão de vigilância sanitária. Estava estruturando. Isso significa exercício efetivo ou potencial do poder de polícia? Exercício potencial do poder de polícia. Perguntaram na prova. Poderá o município cobrar taxa de polícia? Não. Resposta. Por quê? Porque taxa de polícia é só para exercício regular. E exercício regular é igual a exercício efetivo. E o que é exercício efetivo? O órgão já tem que estar estruturado. Ele já tem que estar em efetivo funcionamento. Ponto. Isso é prova de grau um pouquinho mais difícil. Tá legal?
que a prova mais facilzinha usa essa expressão apenas para a taxa de serviço. Mas uma prova um pouquinho mais caprichada vai usar essa expressão também para a taxa de polícia. E na taxa de polícia só serve o primeiro item. Tem que ser exercício regular e não exercício potencial. Tranquilo? Ok, senhores. Então, artigo 78, parágrafo único, agora é que eu vou ler. Não li ainda? Vamos ler. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando exercido pelo órgão competente nos limites da lei, segundo o devido processo legal, e naquilo em que a fiscalização for discricionária, sem desvio ou abuso de poder. Finalzinho, o aluno fica preocupado. Discricionário aí, o que pode ser discricionário, não é a cobrança do tributo, não, é a fiscalização. Fiscalizar e investigar. Investigação ou fiscalização pode ser discricionária. E não será o exercício, ele permanece sendo regular se não houver desvio ou abuso de poder. Então essa definição, ela pende um pouquinho para o direito administrativo, mas na minha provinha cai literalmente o que está aqui. Fechar a questão. Para ter taxa de polícia, tem que haver exercício do poder de polícia e tem que ser regular. E exercício regular é exercício do poder de polícia quando existe órgão em efetivo funcionamento. Quando existe órgão competente, nos limites da lei, segundo a lei, e segundo o devido processo legal. E não pode haver na fiscalização, quando for discricionária, nem desvio, nem abuso de poder. Decoreba do artigo 78, parágrafo único. Mas eu já entendi o núcleo do que seja a expressão exercício regular. E é o que cai também na minha prova. Boa pergunta do colega. O colega pergunta assim, vou traduzir a sua pergunta, tá? Traduzindo a pergunta dela, foi muito técnica, mas no sentido mais assim, vulgar. Imagina só que Caio possui uma padaria. Durante mais de 3 anos, não passa nenhum fiscal de vigilância sanitária na sua padaria. Não passa nenhum fiscal. Mas existe órgão estruturado de vigilância sanitária? Existe. O fato de não passar nenhum fiscal na sua padaria, isso justifica que não se possa cobrar taxa dele? Não, pode cobrar. Por quê? Porque exercício regulado do poder de polícia não é o ato de fiscalização em si. É a existência de um órgão estruturado em efetivo funcionamento. Mesmo que não haja fiscalização daquele contribuinte em específico, ele está sujeito à incidência da taxa de polícia. Porque o fato gerador da taxa não é a fiscalização do seu estabelecimento, não é isso. O fato gerador da taxa de polícia é a existência do órgão de fiscalização em efetivo funcionamento, estruturado. E isso justifica a cobrança da taxa de polícia. Para quem? Para ressarcir o custo da atividade de fiscalização. Qual é essa pergunta? Ela perguntou então, de uma forma mais técnica, assim, Lugon, o fato de não haver uma atividade de fiscalização, mas havendo o órgão de fiscalização estruturado, admite a cobrança da taxa, foi isso? Então admite. Basta que exista o órgão estruturado. Tá ok? Então, vamos aí para as características da taxa na página 21. Só um comentáriozinho. A taxa de incêndio, ela também pode ser taxa de polícia, tá? A taxa de incêndio, ela tem dupla face. Ela pode ter como faturador a proteção em combate a incêndio, que é um serviço público, mas ela também pode ser tida como taxa de fiscalização. Tá? É uma taxa de dupla face. Oi? Exatamente. São duas atividades diferentes. Ok? Oi? São periódicas. Então, exemplo aqui, voltando. Por exemplo, a taxa de inspeção sanitária. O contribuinte paga uma vez ao ano, por exemplo. Periódico, tá? É periódico. Bom, primeira característica aí da taxa na página 21. Taxa, essa aqui, você sabe de qual é salteado, né? Taxa é tributo vinculado. Poxa, tributo vinculado
é uma análise de quê? É da receita ou é do fato gerador? Do fato gerador. E tributo vinculado é quando o fato gerador está vinculado a uma atividade estatal. Tributo vinculado é quando o fato gerador está vinculado a uma atividade estatal. Na taxa, os dois fatos geradores, ser serviço público ou fiscalização, representam a atividade estatal. Portanto, taxa é tributo vinculado. Imposto é tributo não vinculado. Lembra do imposto na primeira aula? No imposto, o fato gerador representa uma manifestação de capacidade econômica do cidadão. Então, o fato que gera pagamento de imposto não está vinculado à atividade estatal. Aula número 1. Imposto é tributo não vinculado.